Opa, sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Hoje é o nosso último tempo de mesa ao vivo do ano. Algumas coisas vão mudar por aqui, mas depois eu vou colocar tudo a par e compartilhar tudo com vocês. E como de praxe, bora orar, né? Fechar os olhos, começar a respirar fundo. Puxa de novo pelo nariz e solta pela boca. Mais uma vez. Pai, muito obrigada por esse tempo de mesa precioso que o Senhor nos conduziu em todos esses meses. Hoje nós estamos aqui, reunidas, para agradecer mais uma vez a vida que o Senhor nos deu. Gratidão, Pai, por essa vida abençoada, maravilhosa, próspera, com infinitas fontes de possibilidades que Tu, Pai, nos dá todos os dias. Gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por toda a provisão, gratidão, Pai, por essa internet que nos conecta de todos os lugares do Brasil e do mundo. Gratidão pela minha vida novamente, gratidão pela vida dessas mulheres, Pai. Gratidão pela minha casa, gratidão pelo meu lar, gratidão pelo meu marido, gratidão por todas as pessoas que nos conectam, Pai. E que Tu, Pai, nos conecta a essas pessoas. Gratidão por todas as conexões. Gratidão, Pai, por todos os ensinamentos que o Senhor nos deu durante toda essa jornada. Cada episódio, Pai, que o Senhor nos trouxe sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou, foi um divisor de águas nas nossas vidas. Gratidão, Paizinho. Gratidão por nos ensinar. Gratidão por nos confrontar a sair dessa zona de conforto que nós mesmas nos colocamos. Gratidão, Pai, por confrontar a nossa religiosidade, porque hoje nós temos a compreensão que a religiosidade mais impede a gente de acessar o favor e a graça que estão disponíveis para nós, do que nos ajuda. Então, Pai, no dia de hoje, no aqui e agora, nós escolhemos e decidimos, Pai, aprofundar um pouco mais dos teus ensinamentos. Não somente encerrar esse ciclo, mas iniciar um novo ciclo com mais consciência das nossas escolhas e decisões, com mais consciência que o que Jesus mais fez foi nos ensinar. E ele faz isso diariamente em nossas vidas. E nós declaramos que hoje não será diferente. Jesus entra conosco nesse tempo de mesa, o Espírito Santo nos conduz em consciência. Nós abrimos esse tempo de mesa e entregamos, consagramos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Respira fundo. Eu abri os olhos e vi mais duas que entraram depois, a Thaís, a Rafa. Eu acho que a Rafa já tinha entrado antes, né? Como vocês estão? Tudo bem? Aqui tudo Eu, bem, gente, graças a Deus. Coisa eu boa. estou ótima, graças a Eu Deus. não tô Com bem, eu Deus, tô maravilhosa. e com Deus tudo vai bem. Não tem nada que ficar ruim, não. Se ficar ruim, a gente transforma em bem. Se tá ruim é porque tem alguma coisa pra gente resolver. É isso aí. A gente tem que transformar as bênçãos que vêm nas nossas mãos. Exatamente. Hoje a gente vai fazer um breve resumo de tudo que a gente viveu nesses últimos dias. E eu quero escutar também de vocês quais foram os maiores aprendizados. Eu vou abrir o áudio. 1 minuto para cada uma. Vanessa já sabe, né, Vanessa? 1 minuto. Não é podcast, Vanessa. 1 minutinho. Uma coisa, um ensinamento, um aprendizado que vocês receberam que foi muito impactante para vocês. Pode começar, Vanessa. Bom, também foi a aceitação dele
muito importante a gente amar o próximo e respeitar os outros. A educação e o respeito que a gente tem com as pessoas que estão na nossa volta é muito importante. E eu só tenho a agradecer que ensinamento que tu tem passado para nós. Hoje eu consigo ver, no meu ponto de vista, a minha maneira de ver as pessoas que estão na minha volta. Porque ontem foi tão importante para mim estar com meu pai, porque eu senti o amor de Deus dele através da minha vida. Porque fazia muito tempo que eu não via ele. E ontem eu tive uma noite muito agradável. Foi muito bom. Que bom. Todo mundo na mesa jantando e ele logo em seguida chegou. E a gente ficou até uma meia-noite, 8 horas conversando. Que bom, muito obrigada, tá, meu amor? Gratidão pelo teu feedback, gratidão pela tua palavra. Que bom que tu tá aprendendo muito, que tu aprendeu muito e vamos seguir aprendendo, né? Porque como a gente conversou e falou nos últimos dias, ser Jesus na vida das pessoas próximas a nós foi o que ele mais nos ensinou. Porque ser é diferente de falar que conhece Jesus. Como a gente pode ser Jesus? Amando, respeitando, liberando as pessoas, perdoando, se arrependendo. É assim que a gente é Jesus. Primeiro para a gente e depois através da gente. A segunda da fila é a Thaís. Abre o áudio e fale, meu amor. Oi, gurias, bom dia. Bom dia. Bom, eu aprendi muitas coisas aqui, mas, assim, o principal e o mais doído foi olhar para mim. Embora eu, né, a Cris sabe, né, me formei como terapeuta de casais, tenho aprendido muitas coisas, mas olhar para mim, eu não tinha... Eu já tinha feito, mas olhar fundinho mesmo, ali, observar o que eu estava sendo, como eu estava sendo, o controle, eu tenho essa questão do controle muito forte em mim, muito forte, sim. Então, é algo que até no meu trabalho, né, eu trabalho como líder, então eu tenho e eu trabalho em casa, né, gente? Só um contexto rápido, assim. Eu trabalho home office, então eu viro a minha mesa, eu viro a minha cadeira e eu já estou na minha casa. Então eu não tenho aquela questão do sair de casa. Olha, bateu a cabeça. O sair de casa e sair do trabalho e ir para casa, né? Então fica tudo muito no meu lar. E eu tenho aprendido diariamente sobre isso, olhar para mim, olhar para mim, olhar para mim, olhar para mim, tudo que eu vou falar, quando tá aqui assim, aí eu não vou falar, não vou falar, não vou falar. Então, eu acho que eu aprendi muitas coisas aqui, milhares de coisas aqui, mas essa questão da gente olhar, observar nós mesmos, para mim foi de suma importância, assim. E Cris, como sempre, eu vou te agradecer, eu agradeço por esse momento com essas mulheres, ouvir cada testemunho, isso faz com que a gente olhe pra gente mesmo, né? E dentre outras coisas que eu tenho aprendido, né? Mas eu vou falar uma principal que mexe muito com o meu eu, né? É isso. Gratidão, meu amor. O mais desafiador é cuidar da nossa vida. É muito fácil cuidar da vida dos outros. É muito fácil liderar a vida dos outros, liderar um trabalho, liderar uma equipe, é muito fácil, mas liderar a própria mente, que é o governo da mente, né, que eu falo bastante, governar a própria mente, liderar a si própria, a ponto de interpretar as coisas sempre olhando para a gente, não para o outro, é um nível de maturidade que Deus está nos chamando para viver, que a gente nunca viveu na vida. Por isso que o primeiro passo, quando a gente começa a reconhecer, bom, eu reconheço que o que eu vejo no outro está em mim, então, pai, me ensina a olhar para mim, a cuidar da minha vida, porque afinal de contas, se o que eu estou interpretando que o outro está fazendo está em mim,
Então eu vou olhar para mim. Só que a mulher orgulhosa, controladora, manipuladora, arrogante, ela nunca vai aceitar, nem muito menos reconhecer que o outro está espelhando ela. Nunca. Porque dói. Traz um desconforto. Eu não sou a única que vive desconforto aqui diariamente. Todos os dias eu vivo desconfortos. Se eu falar que tem um dia na minha vida que eu não vivo desconforto, eu vou estar mentindo para vocês. Todos os dias, no mínimo um desconforto eu vivo. Por olhar para o meu marido e reconhecer que algo que eu não estou gostando que ele está fazendo é em mim. É meu, não é dele. Porque se eu não estou gostando, eu estou interpretando isso. Por que eu estou interpretando isso? Está dentro de mim, então. Daí vem aquela coisa, porque eu acho que aquela pessoa está pensando tal coisa. Não, tu está pensando isso, então tu está interpretando dessa forma. É igual uma passagem. Hoje de manhã, uma das alunas da mentoria, eu falei sobre isso. Se eu ler uma passagem aqui e eu der a mesma passagem para vocês ler, vocês vão interpretar com base, cada uma com base naquilo que vive. E eu vou interpretar da forma como eu vivo. Se tu tem uma mentalidade de escrava, tu vai viver no deserto. O deserto não é um lugar permanente. Jesus não ficou a vida inteira no deserto, ele ficou 40 dias. O problema é que o cristão escasso, ele acha que vai viver um deserto a vida inteira, porque ele se coloca naquele lugar. A gente se coloca intencionalmente naquele lugar. Não conscientemente, mas intencionalmente sim. Porque a gente acredita naquilo. E hoje eu falava, se a gente frequenta um ambiente que a mentalidade da pessoa é escassa, o que ela vai compartilhar? Escassez, palavras de escassez. Vai ensinar escassez. Agora, se eu frequentar um lugar que a pessoa está aprendendo a deixar de ser escravo, deixar de ser órfão, aí eu vou viver um alinhamento com aquilo que eu acredito. Isso que nós devemos ser intencionais. Ser intencional é escolher estar num lugar que vai te desconfortar, que vai te confrontar, que vai te desafiar a sair do lugar que tu te colocou, porque a gente se coloca no lugar onde a gente está hoje. Nós não somos coitadas. Nós somos protagonistas com base naquilo que a gente acredita. Tanto que a forma que eu interpretava a vida até meus 30 anos era com base em todas as dores que eu tinha vivido na minha infância. Por que quando eu comecei a me curar, eu comecei a interpretar a vida de outra forma? Daí eu comecei a mudar meu ponto de vista. Opa, peraí. Então não é o mundo que tem que mudar, sou eu? Porque se eu estou vendo que nenhum casamento dá certo, eu estou interpretando que nenhum casamento dá certo, é porque lá na minha infância eu vivi isso e eu acreditei nisso. Então, o que eu vou viver no meu presente? Um casamento que não dá certo. Uma separação. Uma disfunção. Então, por que é muito importante a gente sempre olhar desde o princípio de todas as coisas? Olhar para o nosso passado e escolher sair desse gostosinho, desse desconforto que causa quando a gente olha para uma ferida. Claro que vai desconfortar. Claro que é desconfortável deixar de ser arrogante. É claro que é desconfortável ver que tu tá agindo com ego com teu marido. É horrível te olhar de fora. Horrível te olhar de fora. Por isso que eu falo pra vocês, se gravem falando. Finge que vocês não estão vendo e se gravem falando com o marido de vocês. Vocês vão ficar horrorizados. Porque a gente sempre vai comunicar algo que a gente aprendeu e interpretou daquela forma. Por que conforme a gente vai curando, a gente vai melhorando a nossa comunicação com as pessoas? Porque a gente, eu interpretei conforme as minhas dores, agora eu não tenho mais essa dor, então eu vou interpretar de outra forma. Então, um versículo que eu vou interpretar curada vai ser um versículo que eu vou interpretar de outra forma se eu não estou curada. Um livro que eu vou ler esse ano, eu vou interpretar de uma forma totalmente diferente ano que vem, porque eu vou estar com a minha consciência mais expandida. Vocês compreendem o que eu estou falando? É sobre isso. E o primeiro passo de a gente curar é reconhecer. Eu estou nesse lugar de vítima, eu não sou coitadinha, eu não sou doente, eu sou filha amada de Deus, e se eu não estou vivendo todas as heranças que a Cris está falando que já está disponível, mas eu não estou vendo isso, onde está? É porque eu não estou fazendo o que eu preciso fazer no meu papel. Qual é o meu papel? Qual é o meu lugar no mundo? Será que eu estou sendo Jesus para mim? Porque é muito fácil eu escolher acolher as mulheres que vêm para mim, tá? Mas eu estou acolhendo as minhas emoções?
É muito fácil ser grata e agradecer a Deus quando eu alcanço alguma graça que eu quero tanto, um sonho. Agora agradeça a Deus quando ele está manifestando através do teu marido uma pereba que tu tem. Agradeça agora, ao invés de falar que foi o inimigo. Ah, porque o inimigo se levantou hoje através do meu marido. Será que foi o inimigo? Ou tu falou para Deus, Deus, eis-me aqui, eu quero ser curada, restaurada, avivada, eu quero viver a graça e a glória. Ah, então tá, então vou me manifestar, minha ira, minha fúria, vai se manifestar através do teu marido, eu quero ver como é que vai ser a tua postura diante da situação. Eu vou manifestar a escassez através da vida daquela pessoa ali, para ver como é que tu vai lidar com aquela situação. Por que as famílias são destruídas? Porque as pessoas estão destruídas. Nenhuma empresa fecha porque ela faliu. Não, o dono faliu, a empresa faliu. Tudo começa dentro da gente. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Lembrem, é tudo de dentro para fora. Tudo começa dentro. Se eu tenho consciência de quem eu sou, nada do que vai acontecer fora de mim vai me afetar. Foi isso que Jesus ensinou. Por isso que ele tocava em qualquer pessoa. Independente se era doente, se tinha uma mentalidade de escassez, porque ele era a verdade encarnada. Ele era o perdão encarnado, ele era o amor encarnado, ele era a vida encarnada, ele era o reino encarnado. Porque todas as ações, se a gente for ver todas as ações, todos os movimentos que ele fez, ele era aquela verdade. Por isso que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus a não ser por ele, por isso. Porque ele foi Deus encarnado. E daí a gente passa pelo batismo, a gente se arrepende e vive a mesma vida que a gente vivia antes. Não faz sentido nenhum. E é por isso que a gente colhe os mesmos resultados de quando a gente era antes de conhecer Jesus. Deus não tem nada a ver com os resultados que a gente não está colhendo. É porque a gente está escolhendo ser a mesma filha miserável, medíocre, órfã, escrava da sua própria vida, da sua própria história. Ninguém é vítima da história. Antes mesmo de a gente nascer, a gente já foi escolhida. E a gente nasceu exatamente na família que a gente deveria nascer, porque a gente tem um propósito para cumprir ali. Nós somos a geração eleita, a geração que vai falar, acabou em mim, todas essas maldições, idolatria, derramamento de sangue, todas essas coisas acabam em mim, porque eu estou seguindo princípios e valores conforme meu pai deixou aqui no manual de instrução. Então, sim, vocês têm esse propósito, esse é o principal propósito. Se dentro da minha família aconteceu tudo isso, a partir de mim não vai mais acontecer. Foi por isso que eu nasci. E é por isso que hoje em dia a tecnologia ela pode salvar muitas pessoas e pode destruir muitas pessoas. Hoje nós estamos usando a tecnologia a nosso favor. Imagina se não tivesse internet. Nós estaríamos sendo curadas, umas ajudando as outras aqui nesse momento do tempo de mesa, se ajudar, se curar, se restaurar? Não. Ah, porque a internet é o mal do século, as pessoas estão sendo destruídas, sim. Porque estão mais consumindo coisas que não estão alinhadas à sua evolução, ao seu despertar, ao seu crescimento nas 3 principais esferas da vida, do que realmente, né? A gente só se destrói porque a gente escolhe se destruir. Vocês podiam estar fazendo várias outras coisas hoje, mas vocês estão escolhendo estar aqui. Então, reconhecer, eu estou aqui me lascando, estou tomando lapada, chinelada, mas é porque eu estou me colocando aqui intencionalmente para mudar. Porque eu sei que eu sou a mudança que eu quero ver no mundo. Não adianta eu apontar o dedo e falar que no mundo tá tudo errado, se eu minto para mim mesma todos os dias. Ah, porque os políticos somente enganam. É? E tu nunca mentiu. Tu nunca enganou. Tu te engana todos os dias, filha amada. Porque tu ainda te vê como uma escrava, órfã, escassa, miserável. Tu não te coloquei aí para isso. Meu filho passou por aí, ele falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Qual é a vida que a gente está tendo? Porque a gente mente o tempo todo, a gente acredita nas mentiras, a gente conta história, acredita nas histórias. Nós somos responsáveis, Deus não tem nada a ver com o que a gente está vivendo agora. Se a gente vive uma doença porque a gente está escolhendo viver essa doença, a responsabilidade nunca vai ser de Deus, do que a gente não acessa. A responsabilidade é nossa. Se eu não tivesse escolhido pagar o preço de acessar o que eu acessei, eu não estaria aqui com vocês hoje. Então, a gente deve reconhecer que hoje nós estamos infinitamente melhores do que a gente já foi um dia. Isso é acolher. Primeiro nós, depois os outros. Eu não tenho capacidade de acolher ninguém se eu não acolho a mim mesma. Impossível.
Ai, vem cá que eu vou te abraçar, vou te acolher. E daí, no silêncio, no secreto, tu é destruída. Tu sente raiva, tu não sabe lidar. Tu te ira e sai pecando, xingando todo mundo. Mas aí tu tá sempre disponível para dar e receber o teu acolhimento, o teu amor. Nutrir isso por ti mesma. Estando em silêncio, escolhendo falar assim, ó, hoje eu escolho liberar esses pensamentos ruins sobre a minha vida, sobre o meu ser. Porque isso eu sei que é uma obra da carne, não é um fruto do Espírito. Tudo que vem do Espírito é bom, tudo que vem da obra da carne é ruim. Então, se eu estou tendo pensamentos ruins, onde é que eu estou? Eu estou no meu pai ou estou em mim? Eu estou no meu ego, nas minhas verdades absolutas. É fácil reconhecer quando a gente quer. Gálatas 5. É forte, incomoda, traz desconforto, mas conhecereis a verdade e ela vos libertará. A mentira ela é confortável, mas ela não liberta ninguém. Ninguém. Por isso que muita gente fala de Jesus, mas não vive Jesus, porque não conheceu a verdade ainda. Porque só a verdade liberta, cura, restaura a nossa essência, a nossa identidade. Só existe uma identidade ativada quando existe uma identidade restaurada. Agora, não tem restauração da identidade? Não tem uma identidade ativada. Como é que eu vou ativar minha identidade se eu nem restaurei ainda quem eu sou? Eu nem sei quem eu sou. Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? Eu estou me amando na proporção que Deus me ama? Ou eu só quero servir e amar os outros e eu esqueço de me priorizar, de me olhar? Quem eu estou sendo? Estou sendo Jesus para mim? Porque eu só consigo ser Jesus para você se eu sou para mim. Não porque eu sou perfeita igual Jesus foi. Não. Mas porque eu reconheço que eu só dou aquilo que eu tenho. Eu não dou o que eu não tenho. Eu só dou amor se eu nutro amor por mim. Isso foi um dos principais ensinamentos de Jesus. Eu só dou o que eu tenho. Se eu sou a cura, eu consigo curar. Agora, se eu estou doente, eu consigo transferir cura para alguém? Eu só dou o antídoto se eu tenho ele, se eu carrego ele. É sobre isso. É para esse movimento da verdade que Deus está chamando todas as filhas. Por isso que vem aquele versículo que fala: a natureza geme, anseia a manifestação dos filhos, não dos escravos de Deus. Hoje tem filhas aqui que são escravas. São órfãos. Porque escolheram ser. Porque não sabem quem são. Quando eu sei quem eu sou, eu manifesto o reino. O reino ele é manifestado através da minha vida. Se eu não estou manifestando o reino através da minha vida, eu não ativei minha identidade de filha. Eu só falei que eu tenho minha identidade de filha, eu sou cristã. Não, tu é crente. Até o diabo é crente. Por isso que eu falo que eu tenho pavor de crente. Crente até o diabo é. Até os demônios são tudo crente. Eles sabem mais de Bíblia que os próprios filhos de Deus. De cabo a rabo. E eles praticam. A gente não. Por isso que a gente colhe os frutos de não praticar a sabedoria, o manual de instrução que tem aqui, tá aqui, ó. Tá aqui. Por isso que eu digo, não adianta a gente andar com uma Bíblia debaixo do braço e não executar ali o manual de instrução. E é executar em mim primeiro. Quando eu executo em mim, eu vivo essa verdade, aí eu consigo ajudar alguma irmã que vem pedir ajuda. Mas se eu não estou vivendo essa verdade, quem é que eu vou ajudar? Eu vou estar andando de muleta, ajudando o outro a andar de muleta? Peraí, larga essa muleta aí, irmã, esse aqui é o caminho. É isso, gente. Esses ensinamentos que eu compartilho com vocês são ensinamentos que no primeiro momento doeu bastante em mim, feriu bastante a minha religiosidade, o que eu acreditava, a minha verdade absoluta, quem era Jesus. Bastante, me confrontou, me desconfortou, caí no chão, bati, esperneei, chorei. Porque confrontou as minhas verdades, o que eu acreditava. Mas se o reino ele pode fluir através de qualquer filha, como é que ele vai fluir através de uma mentalidade de escrava, de órfão? Não tem como. A nossa postura, ela comunica, a nossa fala comunica. Tudo comunica o tempo todo. Antes mesmo de a gente abrir a boca, as nossas ações estão comunicando se a gente está sendo Jesus ou a gente só está falando de Jesus. Porque falar, até papagaio fala. Tem um monte de crente repetindo um monte de versículo por aí afora. Vários, eu conheço vários.
que só são repetidor de versículo, mas não vive versículo. Quem vive versículo não precisa provar que vive versículo. Eu conheço ateu que vive versículo e tem filho amado de Deus que não vive versículo. Eu sentei na mesa com uma ateia que vive versículo e conheço crente que não vive. E aí? Falando com ela, eu falei para ela, mas tu é filha de Deus. Toda a tua história de vida, tudo que tu vive com a tua família, são princípios e valores, tá tudo na Bíblia, sabia? Eu posso te apontar vários. De toda a tua história que tu me contou, eu posso te mencionar vários, mas nem precisa. E daí ela virou uma chave. Todas as vezes que queriam provar para quem era Deus para ela, ela nunca quis ouvir. Porque quem quer provar que é, nunca vai provar que é. Porque é pesado. É pesado. Eu tenho que provar quem é Jesus, mas Jesus ele não pediu para ninguém aqui. Nunca ele pediu para tu falar dele. Ele pediu para tu ser ele na vida das pessoas. Ser. Quando eu sou, eu manifesto o reino. Por isso que na palavra fala, eu sou. Eu sou o verbo vivo. Ele manifestava o reino através dele. Nós podemos manifestar o reino através de nós. Quando eu sou imagem e semelhança do meu pai para as minhas irmãs. Quem meu pai é? Ele é insegurança ou ele é segurança? Ele é amor ou ele é o ódio? Ele é arrogância? Ele é ego? Quem é meu pai? Quer saber se está manifestando o reino através da tua vida? Não é as coisas que tu conquistou palpáveis. É as palavras que saem da tua boca. Você manifesta reino. Fala, Rafa Nogueira. Depois de ouvir isso tudo, acho que não tem nem muito o que falar. Pode falar, por favor. Ai, Eu quero gente. mais do que vocês falem. Deus é bom o tempo todo, né? Então, vou compartilhar sobre a tarefa de ontem. Quando você passou, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Porque eu estava com a viagem já marcada para poder vir para Blumenau. E eu acreditei, né? Falei, não vou ter esse tempo para poder ir para algum lugar, silenciar, enfim. E aí, quando eu peguei o voo, tava assim chovendo demais, tava uma tempestade, inclusive o voo atrasou e tudo. E quando eu cheguei depois lá nas alturas, né, quando o piloto falou assim, agora 10 mil pés, aí eu falei assim, bom, passamos das nuvens, das tempestades, aí o Senhor veio realmente ministrar no meu coração. Foi aquele momento onde eu tive a oportunidade, né, de silenciar, de poder ali refletir sobre algumas coisas, né, da parte de Deus, e é incrível, né, como é que Deus faz. Ele me trouxe à memória aquele versículo, né, lá em Salmo 121:1, que fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ali ele me fez realmente contemplar que, mesmo que haja a tempestade, né, aquela chuva onde eu estava, né, lá embaixo, aguardando o voo, e ali ele me levou lá para os altos, das alturas acima das nuvens, né, acima da tempestade, onde estava um sol brilhando. O sol, ele chega, refletiu assim no meu rosto. Foi tão assim impactante que sim, eu já, né, Deus já me proporcionou viajar muito de avião. E é sempre assim uma oportunidade que eu tenho de contemplar, que eu sempre acho maravilhoso olhar assim, sabe, tudo lá de cima e contemplar realmente tudo que Deus fez, que Deus faz, né, até os dias de hoje, porque a gente consegue enxergar isso quando ele realmente nos mostra, assim, nos conecta, né, assim, com ele. E ali realmente eu tive essa oportunidade de vivenciar mais um momento, assim, maravilhoso, onde ele me ensinou que, independente das tempestades, das chuvas que a gente passa, mas quando a gente olha para o alto, a gente consegue contemplar o sol brilhar, né? A gente consegue contemplar realmente a provisão de Deus, aquilo que ele tem para a nossa vida. E é sempre um grande ensinamento, né, que a gente acaba tendo, né, quando Deus nos proporciona fazer essas tarefas. E eu louvo a Deus pela sua vida, né, por você sempre, assim, nos
motivar, né, nos confrontar para poder realmente a gente viver essa verdade de forma prática, que é como você falou, às vezes não adianta a gente ter na nossa mente, né, a palavra de Deus, se a gente não coloca em prática, se a gente não vive ela, é em vão, não tem sentido. E o que você falou a respeito agora, né, em relação a gente ser curado para curar, a gente não tem que realmente como transbordar na vida das pessoas aquilo que a gente não tem. E aí veio minha memória justamente uma experiência que eu tive do Senhor falando comigo em um dos voos, que não foi ontem, mas há um tempo atrás, quando eu me questionava um pouco em relação a isso. E aí o Senhor me trouxe justamente a própria ilustração que a gente tem ali naquele momento de instrução do voo, que quando você, né, passar por alguma eventualidade, alguma emergência, que vai sair ali a máscara para você poder colocar, e a instrução é o quê? Coloque em você primeiro, para depois você colocar ou ajudar o outro, né, a colocar a máscara. E nesse momento, quando eu tive essa experiência do Senhor falando isso comigo, que agora quando você falou me fez lembrar, é justamente isso. Não tem como a gente querer ajudar alguém, querer fazer algo pelo outro, se a gente não fizer por nós mesmos. É algo assim que não tem nem lógica. Às vezes a gente fica naquela ansiedade, naquela coisa de querer fazer pelo outro e tal, e na verdade o Senhor ele nos chama justamente para poder colocar em prática a própria palavra que diz, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Como que eu vou transbordar amor, aquilo que Deus está me dando, se eu não fizer realmente por mim, se eu não acolher, né, esse amor para mim, colocar em prática tudo aquilo que realmente Deus tem feito na nossa vida. Então, assim, é algo sempre maravilhoso quando o Senhor vai nos ministrando, né, através da palavra dele, né, das experiências que a gente vai tendo ali quando a gente se conecta, né, com o Senhor, e é sempre um aprendizado, assim, maravilhoso. Então, assim, eu louvo a Deus pelas nossas vidas, por esse tempo de mesa, que eu tenho aprendido muito, que Deus tem realmente edificado muito a minha vida, o meu lar. E só gratidão. Gratidão pela sua vida, pela vida das mulheres que sempre também, né, compartilham as experiências e sempre nos edifica muito. E é isso. Obrigada, viu? Meu Deus. Tem uma passagem, na verdade, tem várias passagens que Jesus fica muito furioso, né? Brabo, destruiu templos, tocou o terror. E ele falava, não sejam como os hipócritas. Quem andava com ele confrontava muito, não sejam como os hipócritas, que estão lá dentro da igreja orando e dentro de casa, sendo a ruína dentro de casa. É isso que, é isso, sabe? É isso, é essa consciência. Pô, se próprio Jesus, o verbo encarnado, tocou o terror naquele bando de religioso que não sabiam nem o que era, né, o que ele estava tentando trazer, o entendimento sobre arrependimento. Eles não deram conta de compreender, próprio Jesus. E ele brigou com muito religioso naquela época. Por quê? Porque eles falavam coisas que eles não praticavam. Por isso que vem, não sejam como os hipócritas, que falam e não são. É muito fácil falar. Então, que nós sejamos as filhas que vão se levantar em amor. Que quando a gente for comunicar Jesus sem nem falar de Jesus, porque as nossas ações, as nossas falas, né? A nossa voz mais suave, que é uma coisa que eu tô treinando, a minha voz ser um pouco mais suave, daí quando eu vejo que tô muito acelerada, muito entonada, eu já vou dando uma freada, e daí eu volto pro eixo. São coisas que a gente vai praticando, porque Cristo, ele ficou muito doido, ele brigou, ele gritou em várias situações, ele teve que fazer essas coisas. Mas ele era amor, ele ensinava com amor, ele direcionava com amor, ele fazia pergunta para as pessoas. Então, que nós sejamos mesmo essas filhas. Por que muitas igrejas vão cair neste tempo? Porque muitas pessoas vão cair neste tempo. Porque a verdade, quando ela vem verdadeiramente e está chegando a hora, ela vai derrubar muita gente. Tem gente que não consegue ficar de pé com a verdade. Por que tem gente que se desvia? Na verdade, se distancia da verdade, porque incomoda, desconforta. Então, eu vou ficar nesse desconforto, porque eu sei que nesse desconforto eu vou crescer. E vai chegar um momento que não vai ser mais desconfortável, porque eu cresci.
Andar de bicicleta é desconfortável quando a gente está aprendendo, mas depois que a gente aprende a pedalar, já não é mais desconfortável. Ir para academia é desconfortável no primeiro momento, até tu criar a disciplina de ir para academia, daí não fica mais desconfortável. Só que a gente não quer crescer. Por isso que tem um monte de adulto, que é adulto por fora, e um monte de criança machucada, ferida, transtornada por dentro. Por isso que tem muita gente adulta com paladar de criança, porque ainda está preso na infância. Tomando Nescauzinho, comendo pãozinho, biscoitinho, batatinha frita. Porque ainda está vivendo a infância. Para tu mudar o teu paladar e tornar o teu paladar de uma pessoa adulta, madura, tu vai ter que curar a tua criança. Porque senão tu vai estar sempre saciando as vontades da tua criança. Relembrando as memórias. Para confortar essa criança. Dando um docinho para confortar essa criança. Comendo coisas extremamente prazerosas para confortar essa criança ferida, machucada. Porque, afinal de contas, quando a gente estava mal, o que traziam pra gente? Um docinho. As comemorações, o que era? O que trazia alegria? Os docinhos. Então, tudo que remete a uma comemoração, uma celebração, é sempre com doce e altas doses de dopamina barata. Hoje em dia, ninguém celebra o Natal, na essência. Celebra uma comemoração qualquer. Porque o Natal, na essência, se fosse comemorar, celebrar o Natal, como é que Jesus fazia? Ele enchia a cara de bebida? Enchia a cara de comida? Glutonaria? Estudem a fundo o que se tornou a comemoração natalina. Árvore de Natal, presente, não tem presença, não tem oração, não tem rendição, não tem louvor, não tem jejum. Tem tudo hoje em dia, menos uma celebração da vida de Jesus no Natal. Então não me venha com esse papo. E eu não estou aqui falando algo ruim e pesado. Recebam como vocês quiserem. Mas não adianta eu ficar o ano inteiro fazendo um monte de coisa errada e juntar minha família para pedir perdão no dia 25 de dezembro. O perdão é no agora, o perdão é no hoje. A vida está acontecendo no agora. E é no agora que Deus derrama uma porção sobre a nossa vida para a gente resolver no hoje o que precisa ser resolvido. Não esperar até o Natal ou na semana que vem. Isso revela muito quem a gente é. Porque eu gosto muito de celebrar o Natal com a minha família, porque é o momento que a gente está junto. É só no Natal que vocês têm uma oportunidade de estar junto. No hoje, não. No agora, não. Nesse final de semana, não. Tem que esperar até o Natal, uma vez no ano, para reunir a família e falar do amor de Jesus. Sério? Não sejam como os hipócritas. O Natal não foi criado por Deus, não foi criado por Jesus. Natal é consumo, é beberagem, é loucurada. Ano Novo, então, nem se fala. É tudo, menos a celebração de Cristo. Bem, quase... Imagina aquelas mesas repletas de comida que tu fica comendo uma semana inteira, enchendo o bucho. E o que a gente faz? O que acontece com o nosso corpo quando a gente está com o bucho cheio? E o que acontece com o nosso corpo quando a gente faz jejum? A gente não se aproxima de Deus quando a gente faz jejum? E o que fazem no Natal? Enche o bucho de comida. Não sejam como esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Tá tudo errado. Tá tudo distorcido. Tá tudo distorcido. Tá tudo errado. Quem somos nós diante do mundo distorcido? A gente vai se amoldar aos padrões do mundo, ao consumismo, ao excesso, ou eu vou fazer o que Jesus me ensinou? Jejum, oração, renúncia, obediência, intimidade com meu Pai, renunciando às coisas podres da minha carne, que ela quer consumir, ela quer comer, ela quer beber, ela quer celebrar coisas, e não celebra a vida. Celebrar a vida não é sobre estourar um champanhe. Nós podemos escolher celebrar a vida agora. Quando Deus derrama, Ele nos entrega um presente. Celebrar e honrar esse presente é executar o que Ele está fazendo. Ontem a Rafa Borges me mandou um vídeo executando a tarefa do silêncio. E eu celebrei por ver ela executar a tarefa do silêncio, porque eu tenho certeza, ela me falou que virou uma grande chave executando a tarefa,
Mas quando eu vejo uma pessoa executando a tarefa, eu já sei que ela vai acessar algo, porque toda vez que eu executo uma tarefa, eu acesso algo. Não é sobre a tarefa. É sobre o quanto eu estou disposta e disponível a me lascar. Porque foi fácil, Rafa, receber aquilo que tu compartilhou comigo? Doeu, né? Se doeu em mim quando eu li, porque crescer é isso. Daqui a pouco não vai mais doer. Daqui a pouco tu vai lá, vai fazer a tarefa, vai executar a tarefa, daí tu vai receber o confrontamento e falar, vi, pai, isso aí é de boa. Semana passada eu tomei um pedaço de pau na cabeça, na minha consciência, acordei pra vida, isso aí não é nada, é fichinha, ó. Pode me mandar, tá mais difícil, isso aí tá muito fácil. Vai ser assim, a gente vai rir mais, a gente vai se alegrar mais, a gente vai celebrar mais, ao invés de ficar se colocando em deserto, sendo a vitiminha da história. Tá passando por crise, agradece a Deus, obrigada, Pai, pela crise. Significa que eu tô crescendo. Crise é igual crescimento. Maria Carolina, tava com tanta saudade de ver esse rostinho lindo. Bom dia, barra boa tarde para quem, né, já almoçou, enfim. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o que a Cris mencionou ali, primeiramente sobre um feedback, né, de tudo que a gente aprendeu esse ano todo. E para mim, um dos principais, assim, foi ter mais consciência. Eu já estava fazendo a mentoria com a Cris, né, mas depois disso foi um ano bem desafiador esse ano para mim, porque muitas coisas mudaram também e muitas coisas eu acessei também, mas o tempo de mesa em si também foi um lugar de desconforto, né? Muitas vezes estar aqui, muitas vezes falar com vocês também foi bem desconfortável, mas foi sair da zona de conforto, né? Senão a gente não cresce. E também eu vi cada experiência que cada uma teve, cada testemunho também que cada uma teve. Isso foi um motivacional para estar aqui todos os dias e estar também fazendo o que é de fato obrigatório, né, para nossa vida hoje. Isso foi muito bom também. E mais do que isso também, novas conexões foram geradas. Eu e a Rafa, a gente tá toda vez ali no Instagram se mandando coisa ou conversando, né? Mas muitas coisas também a partir do tempo de mesa foram criadas e foram executadas também, então eu amo muito a vida da Cris e a Cris sabe disso, né? E esse tempo de mesa, saber que cada mulher tá aqui, cada mulher decidiu estar aqui, cada mulher também tá apanhando junto, é muito bom isso. É muito bom ver que cada uma aqui tá tudo bem, tá passando por coisas, tá tudo bem, eu não estar bem hoje, tá tudo certo. Mas mesmo assim eu vou lá e vou ser 1% melhor todos os dias. Foi isso, gente. Obrigado por esse ano. Eu amo a vida de vocês. Eu amo a tua vida, Maria Carolina. Maria Carolina foi um baita case de sucesso. Não por mim, mas porque eu sempre deixei bem claro para ela que toda mudança que ela tá vivendo é porque ela decidiu viver. Quando ela disse sim para a mentoria. Lá em março, abril? Há 10 anos atrás. Eu não lembro, mas eu acho que foi por aí. Foi logo depois do casamento. Acho que foi abril. Por aí. E ela teve que se desconfortar muitas vezes. Muitas. Eu botei ela em muito desconforto. Mas ela só entrou no desconforto porque ela escolheu entrar nesse desconforto. E quando eu coloco vocês nesses desconfortos que eu trago, compartilho com vocês, é porque eu me desconfortei antes, eu tomei essa surra antes e eu transfiro aquilo que eu aprendo. Eu compartilho aquilo que eu vivo. Não tem como a gente ensinar genuinamente o que a gente não vive. Se vocês receberam muitas vezes uma chinelada, é porque eu compartilhei uma experiência que eu vivi. E eu tomei uma chinelada também. Mas conforme a gente vai amadurecendo, já não dói mais. Não incomoda mais, não gera mais desconforto. E daí, quando a gente está muito confortável, a gente vai para um próximo ciclo. Para uma próxima fase que vai gerar mais desconforto. E assim, não que vai ser um desconforto como foi agora, esse tempo de mesa, né? Quem esteve com a gente sabe, que nem a Carol falou, né? Eu fiquei muito desconfortável, me confrontou muito, e que bom que ela foi honesta. Para mim também.
Vocês não têm noção. O que vocês recebem aqui é uma porção do que eu recebi antes. Do que eu tô recebendo quando eu tô entregando para vocês. Imagina que a chinelada quem toma antes sou eu. E muito mais forte. Muito mais forte. Mas hoje eu compreendo que é pro meu crescimento, porque Deus me ama tanto, Ele ama todas nós tanto, que quando a gente abriu a boca para falar assim, ó, eis-me aqui, Pai. Eu quero servir, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar essas mulheres que estão num lugar que um dia eu estive. É, tu quer? Então tá. Então vamos lapidar esse diamante, que é tu. Vamos te desconfortar mais um pouco, vamos tirar essas perebinhas aí. E na medida que a gente vai curando, a gente vai resolvendo, a gente consegue transferir com verdade. Se hoje vocês vivem testemunhos na vida de vocês de restauração, de avivamento, eu recebo mensagem de mulher que não está aqui com a gente meio-dia, mas que está assistindo os tempos de mesa gravado e está vivendo uma transformação na sua vida. Isso eu celebro muito, não por mim, não é porque eu estou fazendo, mas porque eu reconheço que eu estou sendo obediente fazendo esse tempo de mesa aqui. E não é fácil. É desafiador, porque é um temor tão grande de tu te responsabilizar em liderar cabeças, em libertar cabeças, é uma responsabilidade muito grande que Deus nos dá. Deus não me entregou mulheres, me entregou vidas. É como se eu tivesse várias filhas aqui, que estão sendo treinadas para Ele, direcionadas por Ele, não por mim. Então, muitas coisas são quebradas dentro de mim para que eu consiga quebrar dentro de vocês. Porque senão eu não receberia Ele no meu pessoal, no meu WhatsApp, no individual ali, os testemunhos que eu recebo. Então eu digo assim, ó, Pai, tá valendo a pena toda essa quebradeira, toda essa lascação, todas as crises que eu tô vivendo por depender em Ti, por colocar meu coração em Ti e não no meu dinheiro, nas coisas que eu acredito, na minha casa, nas coisas que eu tô alcançando fora de mim. Porque a maior riqueza da mulher está em ela se transformar, acessar as riquezas que ela já tem. Essa é a maior riqueza da filha. Não existe outra riqueza. A maior riqueza é a gente ativar nossa identidade e voltar para a nossa essência. Que é maravilhosa, tem vida, é curada, é escolhida, é amada, é herdeira, é restaurada. Tem um preço que se paga por isso. Mas é bom. No primeiro momento dói? Claro que dói. Porque quando a verdade confronta a mentira, o que acontece? Pauleira! Ai, daí a gente quer se jogar no chão, que nem uma criancinha, a gente quer chorar. Claro que vai desconfortar, é normal. Mas é libertador. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se a gente precisa de libertação, é porque a gente está vivendo uma mentira. Ai, pai, eu quero ser curada em tal área, eu quero ser libertada, livre nessa área. Então, tu está vivendo uma mentira. A gente só precisa de libertação em algo que a gente está vivendo uma mentira. E que bom que a gente está diante do nosso pai se rasgando, falando assim, ó, pai, eu quero libertação nisso. E ele vai trazer a verdade, ela vai libertar. Mas vai doer antes de libertar. Normal. Daí depois tu vai chegar uma mulher, uma filha amada, escrava na tua frente, e ela vai contar as histórias que tu já tá vacinada. Que daí a Márcia fala. Eu sempre lembro da Cris quando eu quero contar uma história. Eu acho tão bonito quando a Márcia fala isso. Porque ela compreendeu. Algo lindo e divino. Quando ela vai contar uma história, ela lembra de mim, buzinando os ouvidos dela. Márcia, por favor, não conta história. Por que que eu consigo ver quando vocês estão contando uma história? Porque eu sou doutorada, mestrada, tá? Eu fiz faculdade em contar história. Eu era top of mind em dar desculpa. A gente só reconhece no outro quando a gente é. Entende? Então, todas as coisas que eu briguei, que eu puxei a orelha, que eu confrontei ele no privado, são coisas que eu vivo. Um pai, uma líder, não vou nem falar do pai, uma líder, ela só vai confrontar quem quer mudar. Quem não quer mudar, ela não confronta. Ela não chama na pita. Não vai falar. Sabe por quê? Porque a nossa comunicação, a nossa fala, os nossos gestos, tudo vai sempre falar alguma coisa. Se eu tô vendo vocês hoje, e eu não vejo mulheres, eu vejo almas, eu vejo alminhas, que
estão presas em algumas coisas que precisam ser olhadas. Eu vou lá e eu vou falar com a tua alma, eu não vou falar contigo. Eu tô falando com a tua dor, eu tô falando com a história que tu conta. Eu tô falando com o teu padrão de comportamento que tá escrachado para mim, por quê? Porque eu já acessei isso. Então eu tô te incomodando, tô te trazendo um desconforto, porque eu me coloquei nesse desconforto. Então eu tô vendo de fora tu estando nesse lugar. Eu desconforto, por quê? Por que eu incomodo? Por que eu confronto? Porque eu não tive uma Crislane. Eu não tive uma Crislane. Muita coisa eu me lasquei sozinha. Eu não tive líder durante muito tempo. Hoje eu tenho. Porque eu era tão arrogante, que eu não deixava ninguém me liderar. Eu não deixava ninguém me mentorar, me direcionar. Porque eu sabia de tudo, né? Eu não sei de nada. Essa é a história que eu conto hoje. Deus, eu não sei de nada. Me ensina a tua vontade para minha vida. Me ensina a ser filha hoje. Tu quer aprender a ser filha? Vou te colocar numa situação para tu ser filha e não escrava da tua história. Vamos ver como é que tu vai se sair. Às vezes a gente roda, né? Essa semana eu rodei. Entrei em crise e rodei. Eu vou ter outra oportunidade, claro, porque Deus me ama. Eu sou filha dele. É claro que a gente vai rodar, vai ter crise que a gente não vai dar conta. Eu falei, eu quero uma crise pior, tá muito fácil essas crises aí. E dele me deu. Ó, cuidado com o que vocês pedem. Cuidado. Só que depois da crise, mesmo tendo rodado, ficando bem louca, eu recebi uma cura. Por quê? Porque eu tava assim, ó, disposta e disponível. Falei, pai, eu não tô dando conta de lidar com essa crise, mas eu tô aqui sentindo essa dor, eu tô sentindo essa dor, eu acolho essa dor e eu quero viver essa cura. E ele dá, porque ele ama a gente. O que eu falei? Eu quero viver. Tá doendo, tô sofrendo, tá me incomodando, tá gerando desconforto, eu tô em crise, eu quero desistir. Tô pensando em desistir desse rolê. Cansei. Mas eu tô aqui disposta e disponível pra arrumar essa perebinha aí. E o que aconteceu? Arrumou a perebinha. Respira fundo assim, ó. É tri, né? Rafaela Borges. Oiê, boa tarde. Oiê. Tá me escutando bem? Sim. Só queria contribuir, assim, só um pouquinho mesmo, bem rapidinho, para não tomar o tempo. Mas para dizer que o tempo de mesa ele trouxe principalmente camadas e camadas de autorresponsabilidade para a nossa vida, e principalmente para a minha vida. Algo que você falou recentemente me tocou muito, sabe? E eu peguei muito para mim, que foi assim, que você sempre esteja preparada quando Deus pedir algo para você. E a partir daí muita coisa mudou, sabe? Mesmo que tenha sido bem recente, para mim virou assim a chave e eu peguei, porque realmente é isso. Muitas vezes a gente está esperando o tempo de Deus, está esperando que Ele faça, quando na verdade Ele só está esperando que a gente se mova. E para isso a gente precisa realmente estar preparado, todos os dias, se lapidando para se tornar cada vez a nossa melhor versão. Então, eu amo muito a vida de vocês, eu amo muito a sua vida, Cris, eu honro assim demais vocês, porque desde quando eu pedi a Deus, né, Senhor, me conecta a mulheres, assim, irmãs, amigas de Jesus, Ele me deu vocês, e tem sido, assim, de um grande aprendizado na minha vida, sabe? Estar com mulheres dispostas, disponíveis, que estão se lapidando, que estão se lascando todos os dias, assim, juntas, e que realmente estão derramando a verdade, porque estão vivendo a verdade. Então, realmente, isso tem me confrontado a ser uma pessoa e uma mulher cada vez melhor, porque eu vejo vocês, e a partir da vida de vocês e da verdade que vocês derramam na minha vida, isso me dá mais força e inspiração, realmente, para continuar. Então, muito, muito, muito obrigada, e eu já estou animada para 2026, porque eu tenho certeza que a gente irá fazer o melhor ano das nossas vidas. A Rafa, ela sempre me deixa bem à vontade para trazer feedback. E daí eu trouxe um feedback com uma frase. Tu pode ser pega desprevenida, mas nunca despreparada. Nunca. Porque a gente quer, às vezes, viver algo, mas a gente não está preparada para viver esse algo. E daí, como a Rafa falou, a gente fica esperando Deus agir, mas a gente não está nem preparada para Ele agir através da nossa vida. Tu tá se preparando?
Como tu tá se preparando? Ou tu tá esperando que ele faça a tua preparação? Ele já tá fazendo hoje? Hoje, quando tu abriu os olhos, tu respirou, pode até me pegar desprevenida, mas eu tô me preparando. Eu tô fazendo jejum, eu tô entrando em mais intimidade com meu pai, eu tô escolhendo silenciar, eu tô colocando os ensinamentos que Jesus deixou em prática, porque eu não vou ser, eu não vou ser a crente do versículo. Ai, transformai-vos a partir da renovação da vossa mente. Transforma a mente só quando vai nos cursos de mentalidade. Daí, quando precisa transformar a mente no agora, não transforma. Daí vive sempre a mesma versão, véia, escassa. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Então tá, eu vou te colocar numa situação que eu quero ver se tu vai te posicionar com a identidade que eu te dei ou com a identidade que o mundo te deu. Quem é tu diante as situações? Qual é a tua postura diante ao mundo? Tu vai ter vergonha da tua identidade? Ou tu vai te amoldar ao padrão desse mundo? O que tu vai fazer? Qual vai ser a tua postura? Ah, mas eu não vou dar conta, porque eu não vou ser aceita, porque se eu me posicionar e falar quem eu sou, eu vou ser excluída. É? Aí tu quer crescer em Deus. Quantas vezes eu pensei isso quando eu estava iniciando a minha caminhada? Não quer de falar de Jesus? Pede para Deus uma estratégia antes para não falar de Jesus, porque tem pessoas que têm tanto ranço de crente, que se tu falar a palavra G, daí a pessoa já faz assim, ó, sai crente! Crente tudo chato, fala e não faz nada. Tudo pobre, miserável. Quantas vezes eu já escutei de pessoas o que eu falo? Eu escuto, gente, aqueles evangélicos com a Bíblia fedendo a asa debaixo do sovaco, com o carro tudo quebrado. Da onde que isso é a abundância e a prosperidade que Jesus falou que nós, filhos, teríamos? Quem é que vai parar e escutar as obras de Jesus através de uma boca de uma pessoa que é a própria ruína em imagem? É a própria doença em imagem. Eu já fui essa pessoa. Eu botei lá no Instagram, quem acompanhou. Eu vendia beleza, mas era um trapo. Eu era cabeleireira que não tinha tempo de fazer escova no próprio cabelo. Eu não tinha tempo de fazer minha própria unha. Eu não fazia massagem no meu próprio corpo, mas eu vendia beleza, né? Eu vendia autoestima. Mas eu era desgraceira em pessoa. 25 quilos a mais. Dá para acreditar? Dá, né? Porque eu não vivia a verdade. Eu falava uma coisa e a minha imagem falava outra, as minhas falas falavam outra. Eu já estava sendo Jesus na minha vida antes de conhecer Jesus, porque eu escolhi me amar antes de amar o próximo. Assim como diz na palavra. O AME, que era o salão que eu tinha, AME by Chris Kern, era o meu processo de transformação. Por isso que eu dei esse nome. Porque eu aprendi a me amar. Sem excluir ninguém na minha vida. Quando eu me amo, eu amo meu marido com excelência. Eu sirvo meu marido com excelência. Eu sirvo vocês com excelência. É esse amor que Jesus ensinou. Porque ele é o amor. Ele falou, eu sou. Márcia, traz uma palavra para nós aí, um testemunho. Não testemunho, Márcia. É testemunho, lembra, né? A gente está lapidando essa comunicação aí. 1 minuto aí, Márcia, que a gente já vai encerrar. Acho que a Márcia foi desligar o áudio e desligou a câmera dela. Vamos esperar. Agora. Agora deu, né? Agora deu. Eu tava lembrando, né? Que, terça-feira, como é que eu vou aparecer lá com as meninas com o meu rosto enfaixado e coisa? Pensei, mas por que isso, Deus? Se eu tô me transformando, elas vão ver que eu tô me transformando. Porque eu tô passando por isso, por coisas que eu procurei lá no passado. De não ter cuidado da minha saúde. Hoje eu tô vendo. Mas eu vou contar um testemunho bem rapidinho, que a Cris, eu sempre penso na Cris mesmo. É a nossa mentora, é a nossa professora que Deus encaminhou na nossa vida. Na minha está sendo divino. Eu estava no banheiro, aqui no meu banheiro de fora, e o Sandro ali, reclamando do trabalho dele, ai meu Deus, eu estou sendo forte, Senhor. Eu não vou falar nada. E Deus falou para mim, tu cala a tua boca. Olha só como é que Deus falou comigo.
Ele mandou calar a boca, gente. Tu cala a boca, ai Deus, eu vou xingar ele, porque ele tá falando do serviço dele. Quem é que mandou ele se enfiar lá nesse serviço? Ele que procurou, agora fica aqui no meu ouvido, buzuzu, buzuzu, reclamando lá do homem, do patrão, reclamando da parceira. Eu não quero escutar isso aí. Deus foi e disse assim, olha só, gurias, bem assim Deus falou no meu ouvido, ali dentro do banheiro. Cala a tua boca, não fala nada, enche a tua boca de ar. Agora, porque eu ia abrir a boca para xingar ele. Tu para de falar. Fosse a Márcia lá do passado, a Márcia de um tempo, eu ia botar a boca nele. Eu ia xingar ele, só que ele não ia entender as minhas palavras. Ia dar aquele brigacel, ia dar aquela coisa, porque tá uma harmonia maravilhosa aqui em casa. Que exemplo que eu vou dar para casais, que eu quero trabalhar com casais, se eu não me transformar? Eu peço. Ontem, no silêncio, eu conversando com Deus, eu silenciou aqui, porque eu moro num campo, silenciou a minha mente. Eu disse, Deus, como eu vou trabalhar com casais se eu não botar em prática tudo que eu estou aprendendo ali com a Cris e com as mulheres? E Deus disse assim, cala a tua boca, tu não fala nada. Tu não fala nada. Gurias, eu enchi minha boca assim, ó. Eu tinha comentado com a Kelly e eu fechei a minha boca e não falei nada. Senhor, não vou brigar com ele, não vou. Ô, amor, mas vai reagindo. O Sandro achou que ele... Ai, meu amor! Tu tá bem? Eu disse, eu tô bem. Eu tava no banheiro, tomando banho, eu tô bem. Ele disse, como... Gurias, ele falou pra mim, o meu esposo, que eu tô diferente. Mas Deus mandou calar a boca, encher a boca, porque ele se tu não calar a boca, tu vai apanhar de mim depois. Gurias, foi isso que eu ouvi no meu ouvido. E isso foi na quarta-feira, isso foi numa sexta. Sexta de tarde, ele chegou em casa e disse assim para mim, nem sabe quem é que me ligou. Ah, quem que te ligou? O pastor Cláudio. Me ligou e me deu uma chamada, disse que eu tô perturbado lá naquele serviço, que eu tô assim, que eu tô assim. Ah, tu comentou lá do serviço para ele? Não! Olha só. Quando o pastor falou com ele lá, o amigo dele, que é um grande amigo dele de muitos anos, ele entendeu. Só o que, gurias, rapidinho para não tomar tempo. O que Deus me mostrou? Ele não ia discernir o que eu ia falar para ele, eu ia falar coisas que ele não ia me entender. Eu ia brigar com ele e ele não ia entender. Então, Deus falou ali para mim, cala-te, que eu vou resolver esse problema. Deus mandou uma pessoa de fora falar para ele que naquele ambiente ali não é para ele. Deus tem coisas melhores para ele. Só que se eu falasse para ele naquele momento ali, ele não ia entender. Então, é esse testemunho que eu queria passar para vocês, que quando você coloca na mente, aqui, ó, na mente, no teu coração, que você quer mudança, que você quer mudar, você muda, mas você tem que colocar aqui, você tem que colocar em prática as coisas. Gurias, eu tô colocando tantas coisas aqui na minha casa, no meu casamento, em prática, coisas que eu tenho 52 anos, vou para 53, e eu achei que eu sabia tudo. Que sabia tudo, eu tenho muito mais coisa para aprender, e quando eu tiver perfeita, assim, ele vai me levar. Entendeu? Obrigada, isso que eu queria deixar para vocês. Beijo, amo todas vocês. Nós chamamos também, e nós temos certeza que tu já é uma mulher transformada, porque tu decidiu transformar. Amém. Isso. Quando a gente consegue silenciar a nossa boca e não falar o que gostaria de falar para o nosso marido, que a gente está vendo de fora, quando a gente silencia, nós estamos sendo obedientes e descansando em Deus. Agora, se a gente acha que a gente falando alguma coisa a gente vai mudar, é ego. É a nossa vontade. A gente está querendo controlar algo que não vai ser resolvido. Agora, se eu descanso no meu pai e eu calo a minha boquinha, eu não calo a boquinha tipo, eu sou ruim. Não, isso é bom. Nós crescemos muito no silêncio. Por isso que ontem o nosso encontro era só sobre isso, sobre a gente aprender a silenciar a nossa mente. Porque o que vem de um monte de coisa, de pensamento, e fala isso, porque tu tinha razão, porque não sei o quê. Não é sobre isso. A gente pode até ter razão, mas a gente prefere ter paz ou ter razão? O que a Márcia ia ter na casa dela se ela começasse a bater boca com o marido dela, mostrando o ponto de vista dela? Ego. Esse é o meu ponto de vista, porque tu tem que fazer isso, eu te falei que tu tinha que fazer aquilo. Ego, luta de razão.
Quando eu silencio, a paz me encontra, porque eu busquei ela dentro de mim. Eu silencio, eu respiro. Eu duvido vocês querer bater boca com o marido se vocês fechar a boca e respirar fundo umas 10 vezes. Encher a boca de ar, que nem a Márcia falou. Não vai querer bater boca. O que tu vai descobrir dentro do teu silêncio, que era uma briga de ego, uma briga de razão. Quem tem razão. Só que a mulher ela não foi colocada aqui para ter razão, de nada. Ela foi colocada aqui para ser liderada pelo homem. E esse é o mais desafiador para a mulher de hoje em dia, porque a gente aprendeu com o mundo a não deixar o homem nos liderar, passar por cima de nós, nos usar como empregadas. Engraçado que servir na igreja tu quer servir o teu marido não quer. Claro. Ser escrava lá servir na igreja, não, mas ser escrava servindo o marido, a tua casa, daí tu é. A gente distorce as coisas, a gente vive essa mentira. Eu vou aprender primeiro a servir meu marido com excelência, com honra, com respeito. Não porque eu sou perfeita, mas porque Deus, ele me transborda, ele me jorra uma fonte infinita de paciência todos os dias para lidar com as minhas crises e as crises do meu marido. Acolhendo ele. Eu não sou mentora dele. É um exercício que eu faço. Eu não sou mentora dele, eu faço todo dia, eu não sou mentora do meu marido, eu tô aqui para amar, servir, acolher ele quando ele estiver todo desgraçado. Eu acerto sempre? Claro que não. Às vezes eu caio, mas eu estou buscando aprender, eu estou buscando evoluir, eu estou buscando todos os dias calar minha boca, silenciar minha mente. É treino. No versículo, transformai-vos a partir da renovação da mente, a renovação da mente é todos os dias. Como a Márcia falou, todos os dias a gente tem a oportunidade de mudar. Quem eu vou ser diante um estresse? Porque vai ter todo momento. Gente, quando a gente se coloca disponível, disposta a crescer, vão acontecer coisas. Vai acontecer coisas. Como tu vai reagir? A gente cresce conforme a gente vai reagindo diferente. Ó, tu tem a oportunidade de reagir diferente. Se tu reagir da mesma forma, tu ainda vai ficar aqui. Vou reagir diferente, daí tu vai estar alinhada. Porque tu escolheu crescer nessa frequência aqui. E é sobre isso. Ju, não vai falar nada, meu amor? Pra gente encerrar. Hoje vai estender um pouquinho, já vou terminar. Oi, gurias. A Ju é a última da lista? Ah, era eu que tinha levantado a mão e não sabia? Não, mas é que não ia tá. encerrar o tempo de mesa sem te ouvir. Tu é a única que tá aqui, eu acho que agora é. E não falou, né? As outras mulheres todas falaram. Gurias, o exercício do perdão na terça-feira, acho que foi bem impactante para mim, bem. Quando tu disse aquela passagem, aquela questão assim, pede para Deus, né? Nossa, brotou uma coisa tão antiga, que eu achava que era tão ínfima, tão pequenininha, que eu disse, meu Deus, como é que isso tá lá dentro? Sabe? E sabe por que que veio? O que que tu fez? Deus me mostra. A autoridade pro teu pai, legalidade para ele te mostrar o que estava te travando. Coisas no caso. Isso aí. Nossa, foi muito impactante. E daí logo depois teve a questão do jejum, que daí eu falei contigo e tudo. Então, assim, nossa, e ontem, assim, ontem foi bem punk, assim, o segundo dia do jejum, assim, e daí eu recebendo, eu fui chamada para um resultado de exame, e a dúvida, e o medo, e aquilo tudo, assim, sabe? E ver o Augusto se posicionando, assim, em meu amparo, em meu suporte, assim, sabe? Foi... Tanto é que eu dava desculpinha sempre que era o exercício físico, né? Hoje foi eu botar um tênis e fiquei quase 2 horas caminhando que nem louca e louvando que nem louca na rua. De jejum. De jejum. Parabéns. É isso aí, gurias. Aquele o id, né? A gente tem o hábito do id achar que é id para os outros, né? E quando a gente entender que o id é para nós, é a gente entrar em movimento, seja ele que sentido for, porque para mim é a carne ainda, né? É o movimento do fazer o exercício ainda.
entender esse id, assim, é Estamos incrível. todas aprendendo. Quando eu trago isso para mim, é um exercício que eu aprendi com a Bruna. Eu estou aprendendo. Eu vou sentir raiva, eu vou me irar, eu vou sentir impaciência, porque eu estou aprendendo a lidar com esses sentimentos, a lidar com essas emoções. Então, quando eu acolho, eu digo assim, ó, pai, eu estou aprendendo. Me ensina a lidar com isso hoje. Hoje. Isso que está acontecendo agora, me ensina a lidar com isso. Vai ser sempre que tu vai estar consciente em fazer isso? Claro que não. Às vezes eu nem pensei, e, né, a mulher imprudente, ela vem. Eu tenho muita energia, muita, sabe? E daí a mulher imprudente vem. Acolher que a gente não vai estar 100% do tempo consciente é reconhecer que eu sou um ser humano e eu vou sentir todas as coisas, com base nas coisas que eu vivi antes, mas eu quero viver coisas novas. Olha, tu tá de jejum, fez exercício, louvou, terceiro dia do jejum, agora? Tem noção? Hoje é o terceiro dia. Meu amor, tu tá vendo a tua capacidade? Que tudo que tu falava antes eram histórias que tu acreditava? Uhum. Me falavam, eu tenho pressão baixa, né? Natural, do meu ser biológico, ele tem a pressão baixa. Me falavam que eu nunca ia conseguir treinar em jejum. Adivinha o que eu faço hoje? Eu treino praticamente só em jejum. E é o melhor exercício é quando eu tô em jejum. Quando eu tenho que treinar de noite, às vezes, que eu tô com uma refeição só no corpo, porque quanto menos a gente come, mais a gente se alimenta. Ah, peguei vocês, né? É. Só que a indústria, ela ensinou outra coisa. Come 5 vezes ao dia. E tu passa só pensando em comer o dia inteiro. É ou não é? Quando eu faço o jejum, principalmente os de 24 horas, que eu não preciso pensar em comer, a minha cabeça funciona de uma maneira. A minha clareza é uma coisa de louco. Eu já fiz 36 horas de jejum, agora estou me preparando para fazer mais horas. A clareza mental, o corpo, o raciocínio, tudo melhora violentamente. Mas o que a indústria fez? Comam o tempo todo, pense, porque quando a gente toma o café da manhã, a gente pensa no almoço. Quando come o almoço, pensa no café da tarde. Quando toma o café da tarde, pensa na janta. Tu tá sempre pensando em comida. Sempre. Sempre alimentar carne. Quanto mais eu paro de pensar na carne, o que o jejum faz? Por que a gente se aproxima tanto da verdade quando a gente está sem comer a comida palpável? Porque a gente para de pensar na comida e a gente pensa em outra coisa. A gente libera o nosso pensamento para pensar em outras coisas. Por isso que o jejum com propósito espiritual, ele abre muito campo. Porque a gente parou de pensar em algo para saciar a minha vontade da minha carne, eu me abstive disso, então a facilidade que a gente entra de acessar outras camadas e outros níveis é bizarro. Então, Ju, tu nem terminou teu jejum e eu tenho certeza, eu quero escutar, tá, depois, teu testemunho do jejum. Conversar contigo mais de perto no momento, porque eu gosto muito de escutar o que a pessoa percebe durante o jejum, porque comprova muita coisa que eu já vivo. E quando eu falo para as pessoas, faça jejum, não importa o que os outros falem, que tu vai morrer, que o teu corpo vai ficar não sei o quê, que é tudo história. Não treine em jejum, porque tu vai desmaiar. Imagina se eu tivesse acreditado nas pessoas. É a crença delas. Tenham as suas próprias experiências. Inicia jejum de 16, depois vai para 18, depois vai para 20, depois vai para 24, 36 e por aí vai. Façam. Só façam. Eu amo muito a vida de vocês. Eu acredito que todas falaram aqui, né? Amo muito, muito, muito a vida Gurias, de vocês. Cris, deixa eu só falar mais uma coisinha. A questão do jejum, o quão rápido a emoção vem e a gente já processa ela. Sim, Não fica remoendo. Porque ontem, eu vou falar, né, enfim, eu tinha o resultado da biópsia, na verdade era para sair na sexta-feira que vem, na segunda-feira que vem, e daí me chamaram ontem, né, do laboratório, e daí aquilo assim, o pavor, né, porra, o laboratório tá me chamando, eu entrei em pavor, né, e daí, ok, respira, né, aquela questão do domínio próprio, sabe, respira, vamos lá,
e o filho tá em casa, respira, né? Segue o baile, vamos pegar o resultado, vamos. Assim, antes mesmo de eu pegar o resultado, gurias, tava eu passando nas mães da escola, que eu vou pegar as doações para levar lá para o orfanato, assim, na maior naturalidade. Se fosse um outro dia, eu ia ficar remoendo, eu ia nananá, eu vou comer aquilo, eu vou pensar no que eu vou comer. Não, eu entrei no flow, sabe aquela coisa que o pessoal fala? Literalmente de entrar no flow. Eu não fiquei pensando se tinha resultado, se não tinha resultado. E não. Então, as emoções também, assim, não é só o físico que é trabalhado, não é só, eu me propus a isso, não. Tudo, literalmente entra no flow, entra no fluxo, né? Para trocar por uma palavra em português. Sim, o nosso corpo biológico, ele funciona de acordo com as nossas escolhas. Ele vai funcionar se tu tomar água de uma forma. Ele vai funcionar de outra forma se tu tomar café. Ele vai funcionar de outra forma se tu tomar um refrigerante. Ele vai funcionar de outra forma se tu tomar um chimarrão. Dependendo do estímulo que tu der pro teu corpo biológico, ele vai funcionar de uma forma. Tu tá no jejum só da água. Então, teu corpo é 70% água. A tua sensibilidade às coisas estão muito ampliadas. Biologicamente, isso aí a gente poderia ter horas, né, conversando a respeito disso, mas biologicamente tu tá ativando coisas dentro do teu corpo que tu nem sabia. Neurotransmissores e um monte de coisa, tu tá dando um restart no teu percentual de açúcar no teu sangue, meu Deus, violento. Muito forte, é muito forte o jejum. Por isso que é muito condenado por muitos médicos. Sobre a questão do restart, assim, só mais uma coisa, gurias. Ontem eu fui comer eu experimentei um pedacinho de massinha, gurias, um pedacinho, caiu da coisa, eu botei na boca. Massinha de pão, assim, né? Eu olhei e disse assim, Augusto, tem algum problema aqui, eu tô vendo Covid de novo, porque assim, era uma doçura aquela massinha, uma doçura. Eu disse, Augusto, descompensou aqui, né? Eu disse, experimenta aqui, porque eles erraram na massinha, sabe? O Augusto comeu pedaço, meia massinha, e disse assim, Juliana, é a massinha que sempre foi? O paladar, ele muda. Muda. A gente muda. Como o nosso corpo ele ficou sem nenhum estímulo, o nosso paladar mudou. Quando o nosso paladar muda, ele fica muito mais sensível às coisas. Quando eu tive Covid em 2020, o meu paladar mudou num nível que vocês não têm noção. Requeijão, desses requeijão de mercado, eu não consigo comer. Eu sinto gosto de plástico. Como é que eu comi o mesmo requeijão antes do Covid e eu não sentia o gosto de plástico? O Lucas fala que eu tenho ranço de alguns alimentos. Não é que eu tenho ranço de alimentos, eu tenho o ranço do gosto de plástico que eu sinto nos alimentos. Eu não vou comer coisa com gosto de plástico. E eram as mesmas coisas que eu comia antes. Faz sentido? Claro. Olha a mudança, a gente viveu uma mutação genética na pandemia. A gente viveu. Eu já estava nos rolês das loucuras de autocura, umas outras doutrinas por aí. Eu me curei com meditação, não aceitei os antibióticos que os meus médicos me deram. Não aceitei. Meu corpo tem capacidade de se curar sozinho. Eu não vou tomar esses remédios. Outra que meu corpo tem resistência à amoxicilina. Porque eram os medicamentos que os médicos deram, né, no começo lá. Não vou tomar esse negócio, vai estourar meu estômago e não vai resolver o meu problema. Daí eu não tomei. Eu falei, eu vou me curar, meu corpo vai se curar. Se eu acessei uma informação, por mais que não tenha vindo da fonte que é Jesus, que eu acessei a informação que o meu corpo ele tem capacidade de se curar sozinho, eu vou entrar num processo de ajudar o meu corpo a se curar sozinho. O que eu devo comer, o que eu devo tomar, o que eu devo fazer para o meu corpo se curar sozinho e se restaurar. E eu fiz exatamente o que precisava ser feito. E eu fiz, e eu me curei, sozinho. O nosso corpo tem essa habilidade. Só que a gente negligencia muitas coisas às vezes que chega para nós, porque a gente aceita as crenças das pessoas. De novo, imagina se eu tivesse aceitado as crenças que as pessoas me falavam que se eu fosse treinar em jejum eu ia desmaiar. Nunca desmaiei. Minha pressão ia baixar e eu ia desmaiar, né? Consegui terminar meu treino. Eu fico muito melhor. Quando eu não almoço, meu dia é muito melhor. A minha cabeça funciona bem, tudo funciona bem, eu consigo entregar mentorias, eu consigo estudar melhor, sem comer.
E daí, quando comer saudável. O que é comer saudável? Tudo que Deus fez. A Carol mencionou o jejum de Daniel. Nossa, o que a gente viveu dentro do jejum de Daniel. Eu ia falar ano passado. Gente, parece que a gente fez o jejum de Daniel no passado, mas foi agora, em outubro. Às vezes eu comento com as mulheres sobre o peso corporal que a gente eliminou, mas antes de a gente eliminar um peso na balança, a gente eliminou um peso aqui. Para eliminar um peso aqui, começa aqui dentro. Mulheres, eu amo a vida de vocês, honro a vida de vocês, tudo que eu aprendi, vocês não têm noção, a quantidade de coisa que eu aprendi, eu acessei por conta de vocês. Às vezes, direcionamentos que eu recebia, de palavras que Deus me trazia para eu compartilhar com vocês, é porque dentro do secreto de vocês, vocês estavam pedindo um direcionamento. Com certeza, não tenho dúvida. Isso acontece muito na mentoria individual. A Carol sabe. Muita coisa era trazida que ela não me falava, mas Deus falava com ela. Ela falava com Deus, ela levava para Deus. E é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Então, muitas coisas foram faladas aqui porque muitas mulheres estavam buscando, as almas estavam buscando. Então, não tem como a gente não viver uma transformação se a gente não botar em prática tudo que a gente viveu aqui. Impossível. Impossível. O tempo de mesa no ano que vem vai mudar, vai acessar o tempo de mesa só quem pagar. O tempo de mesa, ele faz parte do ecossistema do Denis e da Bruna, tanto das mulheres quanto dos homens. Então, quem quiser assistir o tempo de mesa, paga, né, a comunidade Asas. Hoje, o Denis disponibilizou para a gente o link com 50% de desconto, assim como ele disponibilizou no final de semana, né? Então, vai acessar tudo. Eu vou até falar aqui para vocês o que acessa, porque a gente paga, né? Eu e meu marido, a gente está no ecossistema. Inclusive, a aula de Eneagrama, que eu nunca vi, nunca. Até livro de Eneagrama para estudar, eu comprei, eu nunca consegui acessar com a clareza que o Denis ensina na aula de Eneagrama. Estamos assistindo, inclusive, pela segunda vez, porque são muitas horas, então a gente dilui essas horas de estudo para acessar tudo, né? Daí aqui, ó, os conteúdos que tem, né, pagando a plataforma, o acesso lá no Instituto Asas, é o legado, todas as aulas gravadas. Quem faz legado é uma mentoria com alto valor agregado, então sabe o que eu tô falando. Acesso ao ciclo 1 e 2 da Jornada da Alma. Quem tá fazendo o ciclo 3 já pagou, então, né, vai acessar o ciclo 1 e 2 da jornada. Eneagrama, que tá top demais, e todas as destras gravadas. Então, quem quiser, tiver interesse, me chama no privado ali, eu mando o link para vocês já cair para dentro de tudo e acessar também, né? Dá para parcelar em 12 vezes. Eu pedi pro Lucas me mandar as informações, porque o Lucas tá mais em contato com o Denis do que eu, né? Ele tá sendo liderado pelo Denis. Então eu falei, me manda todas as informações aí. E quem fechar hoje ali, chamar. Não precisa nem chamar a Silvia, me chama, eu mando o link para vocês, vocês parcelam lá quantas vezes vocês achar que deve, que pode. E hoje vocês daí pagariam com 50% de desconto, tá, meus amores? Daí quem entrar na comunidade Asas já vai acessar o tempo de mesa. Porque bem como a gente estava falando, né, eu gostaria muito de continuar entregando de graça. Mas a gente bem sabe que quando a gente acessa tudo de graça, a gente está muitas vezes até desonrando o ensinamento. Por isso que o Marçal, por exemplo, ele não dá muita coisa de graça. Porque ele sabe o poder que tem quando a gente honra algo, que a gente paga algo para acessar aquele algo que aquela pessoa carrega. É muito mais poderoso. Por que tem muito cristão que vai na igreja, nunca honrou o templo, e tudo que o pastor ou a pastora, né, ensinam lá, e nunca discorreu o que eles, a unção que eles carregam nessas pessoas. Porque nunca dizimou, nunca ofertou, nunca honrou, nunca fez nada. Mas quer acessar, né? Querem acessar. Eu poderia fazer infinitamente muitas coisas de graça. Mas Deus me confronta nisso também. Não é justo nem contigo e nem com as outras pessoas. Porque tu tá aprendendo sobre honra e tu não tá ensinando honra. Honra é isso. Quando a gente reconhece, a gente paga o preço para acessar tudo que discorre sobre a vida da pessoa. Não que não discorresse, né? Nesses momentos que a gente se encontrou aqui. Mas tudo que discorre sobre a vida da pessoa também discorre sobre a nossa vida. Porque a gente tá honrando, a gente tá valorizando, a gente não tá pagando um preço, dinheiro. A gente tá honrando, a gente tá valorizando o tempo daquela pessoa. Por isso que dizem, né? Tempo é dinheiro. É sobre isso.
É sobre reconhecer que essa pessoa está investindo um tempo e está ofertando na vida de vocês algo que ela poderia estar fazendo outra coisa, mas ela está ali. Por isso que as coisas feitas assim, tipo mentoria, imersões, não são tão valorizadas pelas pessoas, porque não é algo palpável. A gente não valoriza, eu já fui essa pessoa que não valorizou esse tipo de coisa. Hoje eu valorizo. Que a gente que a gente escolha ter a consciência do quão profundo é quando a gente aprende sobre honra. Porque é forte. E sempre tem uma camada a mais para aprender. Todos os dias eu tenho oportunidade de aprender sobre honra. E é lindo demais de viver honra. Saber ter consciência de honra e viver honra na nossa vida. Os frutos de honrar as pessoas, eles são maravilhosos, incríveis, extraordinários. Eu e meu marido, a gente vive muitas coisas hoje porque a gente honra muito a vida da Bruna e do Denis. De diversas formas. Hoje, todo o tempo de mesa que eu liderei, ela falou, não precisa entrar com essa mentalidade, aceitar, né, com essa mentalidade de honrar, não é por mim, é por Jesus. Tá lá representando Jesus. Mas eu digo, não, eu faço sempre questão de falar o nome de vocês, porque tudo que eu vivo hoje com o meu marido é por conta do sim de vocês. Já tinha acessado muita coisa antes dele? Sim, muitas coisas. Mas no nível de honra que eles ensinam, eu nunca tinha acessado em outro lugar. Nunca tinha acessado. Então, tudo que eu transfiro aqui é porque eu acesso através da vida deles. E quando eu falo de honrar, é exatamente o que a Márcia falou, sabe? Quando a gente lembra do que algo que a pessoa ensinou, é porque a gente está honrando o ensinamento que aquela pessoa transferiu pra gente. Que nem a Bruna fala, né? Honrar é fazer. Quer me honrar? Vai lá e faz. Seja Jesus na vida das pessoas. Abra um grupo e transborda naquele grupo que você está vivendo. Isso é honrar também. Não é só sobre pagar o preço. Preço, valor, enfim. Tá, meus amores? Eu amo muito a vida de vocês. Honro a vida de vocês. Vai ser diferente o tempo de mesa do ano que vem. O Lucas já me passou, me lapidou, sarelou. Mais ou menos como é que vai ser. Vai ser diferente. Vai ter vários formatos, né? Não vai ser só uma coisa, cada mês vai ter algo que vai ser trazido, tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente vai fazer esse alinhamento até para estar mais alinhado, né? Para trazer tanto para o tempo de mesa das mulheres, as coisas, quanto para o tempo de mesa dos homens, o que eles precisam acessar, mas que tudo sempre se conecte. Porque não adianta, às vezes, a gente estar aqui, né, fazendo um monte de coisa e acessando um monte de coisa e aprendendo um monte de coisa de uma forma. Não que o marido vai aprender de outra forma, mas, exemplo, vou fazer um jejum. Amor, vamos entrar junto? Sim, né? O tempo de mesa dos homens tá fazendo, eu vou fazer também contigo. Se o tempo das mulheres tá fazendo, vou fazer junto. É esse tipo de alinhamento que eu falo, sabe? Vamos encerrar, Vanessa. Depois tu me manda um áudio lá, meu amor, que já é 1h30, eu tenho que sair também, eu tenho um compromisso. E eu amo a vida de vocês. Nós não estamos encerrando para sempre. Não é um adeus, é um até logo. Logo, logo a gente vai se enxergar de novo, vai se ver de novo. Amo de novo. Eu não tenho nem palavras para descrever o quanto eu amo a vida de vocês, eu honro a vida de vocês, porque vocês me ensinaram a aprender mais do meu pai. Muito mais, muito mais. O que eu vivo hoje em intimidade com Deus e em verdade com Jesus foi por conta do tempo de mesa. Obrigado, Jesus. Eu quero um obrigado, Jesus, bem simultâneo. Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! 2026 é nosso! Eu quero essa boquinha de vocês abrindo um stories lá. Um stories agradecendo. Certo, meus Obrigado, Cris. Beijo. Vamos vocês. Obrigada, Cris. Beijo, guria. Beijo, guria.